Se não ganhar do esporte... Que isso? Olha, Não. Pedrosa. Gente, olha só. Ai, Vini, eu não gosto dessa parte. Olha só. O Gigante da Colina tem interesse na contratação de Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe. Fala, galera vascaína! Hoje as notícias do Gigante da Colina estão pegando fogo e você vai ficar por dentro de tudo. Tem novidade nos bastidores, atualização sobre o mercado da bola, repercussão da última partida e até informações exclusivas que podem mexer com o futuro do Vasco. Palpites para esses jogos, vou começar com você, Pedrosa, no seu Vasco da Se Gama. não ganhar do esporte... Que isso? Olha, Não. Pedrosa. Gente, olha só. Ai, Vini, eu não gosto dessa parte. Olha só. Mas Entendeu? eu tô com E ele. tem um negócio de corte. Mas eu tô com ele. O esporte é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro. É o saco de pancada. Ai, Pedrosa. Se o Vasco ainda acredita que é respeitado no Brasil, no futebol brasileiro, o Vasco tem que ganhar do esporte na Ilha do Retiro. É o mínimo. Ah, pô, Pedrosa, caraca, você tá desrespeitando o esporte. Não, Não. é só olhar a tabela. É o momento, é É isso. só olhar a tabela. Se o Vasco não ganhar do esporte, meu amigo, tem alguma coisa muito grave acontecendo lá. Dito isso, Não que não tenha. 2-1 Vasco, que o Vasco sempre toma gol. Vini, vai lá, Ido. Fala aí teu Bom, palpite. o Sport é um time extremamente previsível. Vai jogar mal. Não, e tá numa Vai fase... jogar mal. É Regular, extremamente Vini. previsível. Regular. Vai jogar mal. Joga O mal Vasco é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode meter um 6-0 no jogo seguinte e perder. Dito isso, 3-1 Vasco da Gama. Essa informação. O Gigante da Colina tem interesse na contratação de Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe. A ideia inicial é um empréstimo de 1 ano, onde o Vasco arcaria apenas com o salário do jogador. O defensor, que chegou a ter conversas avançadas com o Lille da França, viu as negociações travarem por pendência entre os clubes, que abriu espaço para o Vasco agir. Caso o negócio avance, Diego chegaria para disputar a posição e reforçar a zaga vascaína. Vamos acompanhando e seguindo aí de olho nessa negociação, mas o Admar trabalha para no final dessa janela, faltando aí 3 dias, claro, o Vasco tendo já Thiago Mendes, Robert Renan, Matheus França, o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes. O Vasco agora trabalha para fechar mais um. E tem reforço chegando no Rio de Janeiro, tá, pessoal? A gente já está aqui acompanhando para trazer e fazer aquela movimentação no aeroporto. Vamos falar primeiro do Carlos Cuesta. Chegada do Cuesta. Contrato assinado, chegada prevista. Carlos Cuesta já assinou o contrato virtual com o Vasco. Chegada do zagueiro está prevista para o início da semana que vem, até no máximo segunda-feira. Vale ressaltar que o Vasco agiu nos últimos detalhes para antecipar para o fim da semana a chegada do jogador. Então, é uma previsão, pode chegar agora no final de semana ou no máximo no início da semana que vem, na segunda-feira, mas o jogador já tem um contrato virtual assinado. Outro detalhe, vindo para o Rio de Janeiro, estou falando do Brian Grace, jogador de 18 anos, embarcou para o Brasil para assinar com o Vasco por empréstimo. O jogador é considerado uma joia e, segundo o canal Atenção Vascaínos, o Brian Grace chega para reforçar o Sub-20 inicialmente. Vai jogar nas categorias de base do Vasco. O jogador está vindo de Luque, que é a capital do Paraguai, está aí para confirmar em relação a isso, até mesmo para tentar fazer a chegada. Não sei se vai dar tempo, não posso garantir, mas a gente conseguindo essa movimentação, claro, é um jogador que vai reforçar o Sub-20 do Vasco. E aí, torcedor Cruz Maltino, o que você achou dessas informações? Olha, conto com a sua moral, conto com o seu like. À tarde eu volto com mais notícias, mais informações em relação ao mercado da bola, as contratações aí que o Admar vem fazendo. Tem jogador também previsto para sair. O Vasco vai trabalhar nessa reta final também para negociar alguns jogadores, seja por empréstimo ou também por venda para fazer caixa, né, como aconteceu. Inclusive, o Luiz Gustavo foi anunciado de forma oficial lá no Bahia, foi muito bem recebido, falou bem ali do trabalho do Rogério Ceni, inclusive falou que a inspiração do Luiz Gustavo é o Van Dijk, né? Então, parabéns aí, que o Luiz Gustavo seja muito bem sucedido na carreira dele, até porque a gente está falando de um cria da base Cruz Maltina. E agora falando um pouquinho sobre mercado da bola, o Vasco acertou a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray. Ele chega com contrato de empréstimo até o fim de 2026. Lembrando que reforçar a defesa era uma das prioridades da diretoria vascaína nesta janela de transferência. Ir atrás do Natan, no México.
não houve a confirmação da negociação porque, segundo algumas informações, e é isso que o Vasco precisa estar atento, Carlos Cuesta não teria passado em exames médicos. Porém, ele está convocado para defender a seleção colombiana. Ora, o Carlos Cuesta tem ou não algum tipo de problema? Isso que o departamento médico do Vasco terá que ter uma atenção para realizar os exames e validar a contratação desse zagueiro colombiano que chega para ser titular, para jogar ao lado do Robert Renan, elevando a zaga do Vasco, mudando completamente o patamar da defesa vascaína, motivo de tanta preocupação para nós torcedores, né? Então tá aí, a primeira das boas notícias. Carlos Cuesta foi contratado, negociação fechada, jogador desembarca nesta segunda-feira. Outros 2 jogadores o Vasco também acertou nesta sexta-feira. Uma negociação interessante, pensando no futuro, curto prazo. Vou explicar. Um volante do Paraguai e um meia ofensivo venezuelano. Ambos já jogaram no time principal nas suas respectivas equipes. Os dois têm 18 anos de idade. Num primeiro momento, eles estão chegando para defender a base do Vasco, a equipe sub-20, para que eles possam fazer com calma uma transição e defender o Vasco num período curto no time principal. Vai depender também da maneira que eles vão se adaptar ao futebol brasileiro. Estou primeiro falando do Brian Rance. Ele é paraguaio, defende o Olímpia. Esse é volante. E o meia Torrealba, do Zamora, da Venezuela. Esse defende a seleção venezuelana. É um bom jogador também, capitão da seleção sub-20 da Venezuela, já jogou no time de cima. Ambos os jogadores, eu repito, negociação fechada com o Vasco e vai participar ali de uma transição. Vamos ver como esses garotos vão se adaptar, né, à vida no Brasil. Diferente de viver no Paraguai, diferente de viver na Venezuela, são jovens jogadores, há uma diferença cultural, há uma diferença na comida, há uma diferença no dia a dia, novos amigos, há que se ter um período de adaptação, que é diferente quando se trata de um atleta, né, de 22 anos, 24 anos, 25 anos, para 2 meninos. Ambos têm 18 anos de idade, as novas contratações do Vasco, que ao que parece não para por aí. Há que se fazer um registro interessante. O Vasco tem até a próxima terça-feira para registrar esses atletas, porque fecha a janela de transferências internacionais. Então essas contratações o Vasco precisa registrar no mais tardar terça-feira, no final do expediente na CBF.